Fala, devs e devas. Essa aula, ela é uma aula bem importante, então eu indico bastante que você preste bastante atenção. Vou dividir ela em duas partes para não ficar tão extensa, mas entenda bem o conceito do que é um HTTP e isso vai ser usado, né, muito aí na área de programação, principalmente a parte de códigos, os erros, né, que acontecem, os erros HTTP. Você precisa ter pelo menos um conhecimento do que cada um quer dizer. Então, vamos entender melhor o que é um HTTP primeiro, para depois chegar nessa parte. Aqui a gente tem o que é um HTTP, né? Nada mais, nada menos do que uma abreviação do Hypertext Protocol, que significa Protocolo de Transferência de Hipertexto. Então, ao acessar alguns sites, você já se deparou, né, com esse http e o domínio ali do site. Então, essa URL, né, esse endereço, essa forma, tudo que vem antes do código do protocolo é usado para fazer até chegar à sua tela. Então, existem alguns protocolos como o TCP, FTP, MITRE, entre outros, mas a gente vai falar hoje sobre o HTTP, que é o que é mais usado, e essa abreviação que eu já falei para vocês, o que significa. E qual a utilidade do HTTP? Tá vendo essa imagem ao lado? Que aqui representa como se fosse uma ponte. É quase isso, é a analogia. Então, o protocolo, ele determina os padrões que definem as regras de trocas de informação entre servidores que abrigam sites e computadores. Então, a analogia a esse HTTP é a ponte que organiza esse tráfego e padroniza as codificações, fazendo o seu site chegar até a tela do usuário. E qual a diferença entre o HTTP e o HTTPS? Não sei se vocês já observaram, mas às vezes quando você digita até mesmo um site que tem HTTP e não tem um S, o browser às vezes ele dá uma mensagem, um alerta ali, tipo assim, você tem certeza? Esse site não é seguro. Isso por quê? Porque os protocolos HTTPS garantem segurança das informações dos usuários, né? Pois para construir um site com esse protocolo, o administrador precisa de duas chaves, uma pública e outra privada. O protocolo HTTPS, ele significa Hypertext Transfer Protocol Secure, que são a segurança, né, daquelas informações. Então, é usado para criptografar e autenticação de comunicação entre servidor web e o navegador. Então, entre esse meio campo, você vai ter uma segurança das suas informações. E quando você não tem o HTTPS, é só HTTP, você não tem essa segurança. Significa que as informações não são criptografadas e qualquer pessoa que tem um conhecimento até razoável consegue, sim, pegar e puxar alguma informação daquele site que você está usando ou um projeto, sistema específico que seja. Então, esse protocolo ele é um único método de criptografia com suporte em todos os computadores habilitados para a internet, sem utilização de softwares separados. Então, você não precisa instalar nada. A diferença entre o HTTP e o HTTPS. Então, a transferência de dados em formato de hypertext, texto estruturado, e já o HTTPS é uma transferência de dados em formato criptografado. Usar porta 80 por padrão é o HTTP e o que usa a porta padrão do HTTPS é a 443. Ele não é seguro, o HTTP, e já o HTTPS é protegido pela tecnologia SSL e um começa com HTTP e o outro termina com HTTPS. Agora, na próxima aula, a gente vai ver sobre os códigos de erro do HTTP. É muito importante que vocês prestem bastante atenção, porque é nesse momento que você vai identificar e entender o que o site, o sistema que você está tratando ali, está querendo te falar. Então, até a próxima aula.